a Deus. Ainda em pé, ouçamos a leitura na palavra de Deus, que será no livro de Lucas, capítulo 5, do versículo 27 ao versículo 32. Temos hoje como pregador o irmão Ezequiel, cujo tema da mensagem é Igreja, Lugar de Cura. Lucas 5, do versículo 27 ao versículo 32. Diz assim a palavra de Deus. E depois disso, saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus, respondendo, disse-lhes: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Amém. Glória a Deus. Mediante essa leitura, de joelhos, todos oremos ao Senhor. Nós passamos a palavra para o pastor José Wagner, que estará dando sua palavra pastoral e também orando, pelas ofertas e os dizimistas, da noite. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, por podermos estar na casa do Senhor, diante da sua presença, para louvarmos, para adorarmos o nome bendito do Senhor. Queremos agradecer aí a todos aqueles que também nos acompanham pela internet. Que a graça e a bênção de Deus esteja sobre a vida de cada um e também sobre o lar de cada um de vocês. Que a bênção do Senhor esteja sobre vocês e sobre nós, e que juntos, independente da distância em que nós estamos, que possamos sim receber juntos a graça e a bênção de Deus durante todo este tempo e momento em que nós vamos aqui passar juntos, louvando, adorando e bendizendo ao Senhor nosso Deus. Estamos aí no primeiro dia, em parte do nosso Brasil, no primeiro dia do chamado horário de verão, onde alguns, pela mudança do respectivo horário, às vezes acabam atrasando-se em seus compromissos, ora dos domingos, ora alguns até mesmo amanhã ainda incorrerão nesse descuido, vamos assim dizer, mas nós, mesmo que nós venhamos a às vezes falhar ou a errar no nosso cumprimento do horário em alguns aspectos, a Bíblia Sagrada diz que o Senhor nosso Deus, Ele sempre é pontual, Ele sempre atua e opera na hora certa, do jeito certo, no momento certo. Então, por mais que nós tenhamos
tenhamos as nossas horas mudadas em alguns aspectos, uma hora a mais ou uma hora a menos, né? O Senhor não olha para essa questão, muitas vezes, do nosso, Ele respeita essa questão do nosso tempo, mas Deus, né, Ele também está atento a tudo que nós fazemos para Ele e por Ele. Então, se nós agendamos e marcamos, né, os nossos horários para nos reunirmos na presença do Senhor, a Bíblia Sagrada vai usar da expressão: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no seu santo nome, Ele ali estará presente, agindo, atuando, operando. E se nós aqui estamos reunidos, né, neste horário, temos a certeza de que sim, iniciamos tudo no nome santo do Senhor, e Ele há de se fazer presente sobre as nossas vidas, de forma grandiosa, de forma poderosa. E é para isso e por isso que nós aqui estamos, para adorarmos e engrandecermos o nome santo do Senhor nosso Deus. Né, nós estamos aí, né, tanto ontem quanto hoje, né, ainda estamos, né, já de alguns dias atrás, né, entrando num outro aspecto do nosso dia a dia aqui na igreja, né, nós temos comentado com os irmãos acerca de algumas atividades ou ações mais voltadas para a área da música. Recentemente nós fizemos menção aí de alguns equipamentos, né, de sonorização. Ontem e hoje aí nós temos, né, a liberação numa parceria, né, de uma empresa aí para que os músicos possam fazer um teste aí no sentido, né, da parte do instrumental. Então, algumas questões aí de ajustes e de testes em relação a todo um projeto que está sendo desenvolvido, né, para um melhor desenvolvimento na área da música, na área do louvor. Então, são algumas parcerias e, pela graça de Deus, né, nós temos conseguido essa liberação, vamos assim dizer, para que nós possamos estar testando alguns equipamentos, ver se ele é viável, se não é viável, se é útil, se não é útil, e até onde nós temos a possibilidade de adquiri-lo ou não. Então, nós temos que, de certa forma, agradecer ao Senhor pelos contatos que Ele nos tem proporcionado, né, ao ponto de nós chegarmos a experimentar, né, esses equipamentos antes mesmo de adquiri-lo, coisa que não dá para nós fazermos cotidianamente no nosso lar. Né? Não dá para você chegar num determinado lugar e falar assim: ó, vou comprar um equipamento, eu vou testar em casa, se der certo eu compro, se não der certo eu devolvo para você. Dificilmente nós temos alguém que faça isso, mas pela graça e misericórdia do Senhor, neste processo nosso, Ele nos tem concedido contatos para que possamos estar fazendo esses testes, e aí sim, devagar, na medida do possível, né, aquilo que for útil, de fato, aquilo que for útil para o louvor e para a adoração do Senhor, nós vamos estar aí dentro do projeto já pré-estabelecido, vamos estar, né, fazendo as aquisições, e aí em meio às aquisições, nós mencionamos isso já, né, no final de semana já também retrasado, que nós vamos precisar, né, da colaboração, da contribuição também de toda a igreja. E quando a gente fala na contribuição de toda a igreja nesse aspecto, é sim, de fato, das nossas ofertas voluntárias, né, que procedem sim dos nossos recursos. A Bíblia Sagrada nos dá essa liberdade para nós ofertarmos, para nós adorarmos ao Senhor, né, de todo o nosso coração. E para essa parte de sonorização da igreja, né, é algo que cada igreja ela tem o seu jeito de preparar os seus instrumentos, cada um tem os seus gostos de preparar os instrumentos, e aí e isso tem acontecido em todas as nossas igrejas, cada uma fica responsável para a aquisição dos seus próprios instrumentos, dos seus próprios equipamentos. Então, por isso que nós solicitamos e pedimos aí a colaboração, sim, né, na medida do possível, na capacidade de cada um dos irmãos, de estarem ofertando, de estarem colaborando e contribuindo. Então, quando você for devolver o seu dízimo, se você quiser colaborar e tiver a possibilidade de entregar a sua oferta, anote o valor da sua oferta, devolva junto com o seu dízimo, mas distingua ela do valor do seu dízimo, para que a tesouraria também saiba, para que essa oferta, porque essa oferta ela vai permanecer na igreja local, de fato, para investimento direto nessa parte da sonorização. Então você anota lá, a oferta para a igreja local, e coloca junto com o outro valor, né, anota o valor certinho, para que a tesouraria possa proceder, né, de forma correta ali na emissão dos recibos que nós temos, e para que nós possamos, na hora do fechamento das nossas informações e relatórios, esse valor já ficar já de imediato, né, na igreja local, para que na hora oportuna nós possamos estar adquirindo, né, os equipamentos que nós precisamos. Então façamos isso, né, de forma bem ordenada, para que facilite todos os lados. E devagarzinho nós vamos percebendo que a gente vai conseguir, né, progredir neste aspecto também. Né, por mais que a gente às vezes, né, por mais que alguém de repente possa ficar preocupado, né, nesse tempo, nessa época em que muito se fala das crises, chamado crises, né, nós temos que entender e compreender que o Senhor nosso Deus nos tem sustentado até aqui, nos tem dado da sua graça, da sua bênção,
e na medida do possível, por isso que a Bíblia fala da oferta voluntária e de todo o coração, né? Que nós possamos fazer a nossa parte, ofertar voluntariamente, e a Bíblia Sagrada vai mencionar que Deus sempre olha para o seu povo, manifesta da sua graça, manifesta da sua bênção, e faz o seu povo prosperar. Mas por que Deus tem o prazer de fazer o seu povo prosperar? Para que o povo de Deus tenha condições de investir no reino de Deus. É para isso que o Senhor nos faz prosperar, para que tenhamos possibilidade, condições de fazer com que o reino se desenvolva, com que o reino prospere. Então, as ofertas que entrarem como ofertas para a igreja local, nós vamos destinar neste instante, né, essa oferta que você vai especificar, nós vamos, né, ter um certo destino, em parte, né, digamos assim, dela nessa parte do projeto de som da igreja. E nós vamos ter alguns outros recursos que nós temos aí, né, de percentuais, né, que nós temos e permanece no caixa da igreja local, e nós vamos estar utilizando para outras reformas, para outras atividades. E falando em reforma, né, uma conversa aí para nós darmos um certo acabamento, vamos assim dizer, em todos os detalhes, né, na parte de galeria e numa pintura interna da igreja que nós faremos, né, nós vamos estar aí, já estamos dando prosseguimento nessa parte, temos algumas coisas para serem realizadas na parte estrutural, né, e conversando ali com os projetos que, né, em andamento da igreja, nós vamos estar aí em breve providenciando toda a parte da pintura da igreja, toda a parte de acabamento da galeria, um certo revestimento diferente na parte da galeria, para ajudar inclusive na parte de sonorização, né, porque isso, por mais que alguns às vezes não percebam, tem uma certa influência ainda. Nós temos aí uma parceria com a convenção regional. Então nós temos aí, a região vai estar, né, também concedendo certos recursos a nós, para que nós possamos fazer as reformas do templo. Mas a parte da sonorização, ela é nossa. Então, enquanto nós vamos ofertar, né, ofertas específicas para a igreja local, e ela vai ser revertida para a parte do som, a convenção regional vai disponibilizar para nós recursos, né, em parceria com alguns percentuais que também ficam conosco, para que nós possamos dar, né, andamento a algumas obras de reforma do nosso templo, né, uma possível pintura, primeiramente interna, depois nós temos a parte externa, para cuidar também de alguns detalhes, e de algumas outras manutenções maiores que nós vamos ter. Então nós já tivemos essa conversa, já é certo, já tivemos essa conversa há uma semana, 10 dias atrás, né, com a direção regional, e aí nós temos essa parceria. Então em breve nós vamos ver aí algumas questões aí um pouquinho diferentes internamente, mas que seja tudo de fato para a honra e para a glória do Senhor nosso Deus. Lembrando que, por mais, né, e aí nós temos que olhar para as duas coisas. Como nós temos as nossas necessidades físicas, e a gente vai devagarzinho reformando o templo de um lado, melhorando na parte da sonorização do outro, então que nós possamos utilizar destas reformas também como símbolo, vamos assim dizer, ou de forma simbólica, para aquilo que Deus muitas vezes quer fazer nas nossas vidas, né? Em certa ocasião Deus fala para nós quebrarmos o vaso para que ele reconstrua de novo. Em certa ocasião, né, está lá o profeta, né, reconstruindo o altar para fazer a sua adoração ao Senhor. Então que nós possamos de fato nos render aos pés do Senhor para aquilo que for necessário, espiritualmente, Ele nos moldar, Ele dar uma nova forma para nós, Ele talvez tirar aquilo que esteja, né, ocupando um espaço desnecessário no nosso coração e na nossa mente, que nós possamos dar liberdade ao Espírito Santo de Deus, para que Ele faça em nós o seu querer, para que de fato, né, não seja somente os instrumentos ou os equipamentos de som que louvem e adorem ao Senhor, mas eu como ser humano, que a minha voz, que todo o meu ser de fato esteja em perfeitas condições para adorar ao Senhor. Que o templo simplesmente físico não seja o reformado, mas que o templo, né, que o meu templo, o templo do Espírito Santo, que é a minha vida, que é o meu ser, que eu cuide de todo ele, para vir constantemente na presença do Senhor, adorar e bendizer o seu santo nome. Amém? E que nós possamos a cada dia ofertar sempre o nosso culto em forma de cheiro suave, agradável diante da presença do Senhor, e como nos diz o apóstolo Paulo, um culto vivo, santo e agradável diante da sua presença. E nós vamos neste instante adorar, engrandecer ao Senhor através das nossas ofertas, da devolução dos nossos dízimos, e que seja assim o nosso primeiro momento de grande adoração ao Senhor nosso Deus, antes de devolvermos a Ele ou de entregarmos a Ele também os louvores dos nossos lábios. Vamos postar em pé, vamos orar ao Senhor, agradecendo por cada dizimista, por cada ofertante da casa do Senhor, e pedindo que as bênçãos de Deus continuem sobre a sua igreja.
Senhor nosso Deus e Pai. Toda honra, Senhor, e toda glória seja dada a teu santo e eterno nome. Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por podermos estar diante da tua presença. E a oportunidade que temos, mais uma vez, Senhor, de louvarmos, de adorarmos o teu santo e eterno nome. Senhor, neste instante estaremos te ofertando, Senhor. Estaremos devolvendo à tua casa, a ti, o santo dízimo que pertence ao Senhor. Por isso, ó Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, receba agora das mãos dos teus filhos, Senhor, este momento em forma de adoração a ti, ó Pai eterno. E que a bênção do Senhor repouse sobre a vida de cada um dos teus filhos. E que eles possam prosperar, sim, debaixo da graça e da bênção do Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, se porventura houver alguém desprovido, Senhor, ou ainda que esteja em busca, Senhor, de um novo trabalho, Senhor, em nome de Jesus, dispense sim da mesma graça, da mesma bênção, para que em breve todos nós, Senhor, possamos ter condições de ofertar e contribuir para com a tua obra sobre a face da terra. Abençoe a tua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo nós te pedimos, e que seja tudo para a tua glória, para o teu louvor. Hoje e sempre oramos. Amém, Senhor. Adoremos ao Senhor, através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Glória a Deus. Irmãos, agora é o momento do louvor, né? Nós convidamos o Ministério do Louvor para estar junto conosco, né? Oferecendo a Deus aquilo que nós temos de melhor, né? Que é o louvor dos nossos lábios, porque Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Em pé, irmãos, então, louvemos ao Senhor juntamente com o grupo. Paz do Senhor, igreja? Amém? Você está feliz de estar aqui? Amém. Amém? Vocês já perceberam que às vezes a gente está em algum lugar e a gente olha em volta assim e diz, eu não gostaria de estar aqui, certo? E isso acontece quase que constantemente, principalmente quando a gente é mal recebido, certo? Quando a gente é maltratado, ou quando a gente está num lugar de doença, por exemplo, e você, puxa vida, poderia estar em outro lugar, poderia estar visitando essa pessoa, mas na casa dela, tomando um cafezinho, e você começa a imaginar-se em outro lugar. Mas eu digo o seguinte, quando a gente está na presença do Senhor, esse pensamento, ele não tem condições de existir, porque nós estaríamos sendo muito injustos com o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que nos criou e que desde o ventre da nossa mãe nos conhece e nos ama. Então, se em algum momento isso está passando na minha cabeça, quando eu estou dentro da casa do Senhor, algo de muito errado existe, não com o ambiente, não com a pessoa que está me recebendo, que é o Senhor Jesus Cristo, que é Deus, que é o Espírito Santo, mas comigo. E aí a gente tem que pedir, Senhor, tenha misericórdia de nós para que nós possamos entender a Tua presença e possamos nos portar diante da presença Tua, como se estivéssemos estando no melhor lugar que nós poderíamos estar. Deus está neste lugar, então que Deus abençoe a minha vida, a Tua vida, a nossa vida, e que nós sintamos verdadeiramente prazer de estar na presença do Senhor. Amém? Diga aí para o seu irmão, meu irmão, ou minha irmã, vai, meu irmão, que você sinta prazer de estar na presença do Senhor, que o Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida. Amém. Louvemos ao Senhor.
que precisam ter esperança para viver, venham conhecer o Salvador. Todos que querem encontrar palavras de vida eterna, venham conhecer o Salvador. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Aleluia. Glória a Deus. Todos que são de Jesus, mortos para o mundo, vivos para a luz, venham adorar o Salvador. Todos que sabem perseverar, na fé que tudo vencerá, venham adorar o Salvador. Por quê? Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Aleluia. Glória a Deus. Nada pode nos separar, Deus está perto de nós. Nossa fé ninguém pode roubar, Deus está perto de nós. O seu trono não se abalará, Deus está perto de nós. Não há mais nenhum temor, nos libertou, perto está o Senhor. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Aleluia. Oh, exaltado seja o nome santo do Senhor, que está perto de nós. O Deus que tem nos amado, o Deus que tem nos recebido aqui com tanto amor, com tanto carinho. O Deus que tem que ser agradado, o Deus que tem que ser amado através das nossas atitudes enquanto estivermos aqui dentro. Eu não posso me portar dentro da casa do meu Deus de qualquer jeito, de conformidade com a minha vontade, com os meus sentimentos, com os meus anseios. Não, aqui tudo é para Deus, tudo é para Deus. E se é para Deus, o melhor nós temos que dar. Aleluia, glória a Deus. Suportou o seu amor.
pela cruz dou graças, pelo preço pago ali, meu pecado suportou, por seu amor a graça recebi, pelo amor dou graças, pelos pregos em suas mãos, com seu sangue me lavou e me mostrou seu amor e seu perdão. Digno é o Senhor, e no trono está. Coroai o Rei dos Reis, pra sempre reinará. Exaltado está Cristo Salvador, Cordeiro de Deus, por mim morreu. Digno é o Senhor, 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 que no trono está. Coroai o Rei dos Reis, pra sempre reinará. Exaltado está Cristo Salvador, Cordeiro de Deus, por mim morreu. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, digno é o Senhor, digno é o Senhor. Oh, aleluia. Glória a Deus. Por que será que o nosso Deus é digno? Você teria uma razão para isso que você acabou de cantar? Para isso que eu acabei de cantar? Amém? A minha razão é porque Ele é santo. Amém? A minha razão é porque o meu Deus, quando estava no alto de uma cruz, alguém olhou de baixo acima e disse: verdadeiramente Ele era o Filho de Deus. Por que que teu Deus é digno? Por que que você cantou isso agora? Hein, irmã Cirlei? Ele te salvou. Hein, Adnel? Ele é criador. Hein, Amauri? Nos deu a vida. Quem mais quer falar? Quer falar, Éder? Oi? Libertador. Amém? Será que o Éder tem razão de dizer que Deus é libertador? Hã? Amém? A palavra veio naturalmente. Então,
que sentimento vem na minha vida quando eu canto que meu Deus é digno? Por que será? Nós temos que ter razões quando abrimos os nossos lábios para declarar alguma coisa para Deus. Ele é tudo, então não nos falta nada, por servirmos a um Deus que é tudo, que é poderoso, que é santo. Então, eu vou te pedir agora, não precisa fazer se não quiser, faça segundo a tua vontade, o teu querer. Mas canta esse cântico com razão, com razão. Não ligue o piloto automático, não desliga o piloto automático, vai você no comando. Você vai ver o encontro glorioso que você vai ter com esse Deus que é poderoso, que é soberano. Aleluia. Seu amor me alcançou, lá na cruz por mim morreu, meu pecado ele levou, com poder ressuscitou. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Segue sendo sempre fiel, meu refúgio e proteção. Jesus Cristo é a verdade, minha vida libertou. Poderoso, poderoso, me livraste, me salvaste. Está escrito, já venceste, Cristo tu és o Senhor. Sem princípio, sem final, esperança sem igual. O perdido encontrou em Jesus a salvação. Poderoso, poderoso, me livraste, me salvaste. Está escrito, já venceste, Cristo tu és o Senhor. Poderoso, poderoso, me livraste, me salvaste. Está escrito, já venceste, Cristo tu és o Senhor. Que o Senhor seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado. Que o Senhor seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado. Que o Senhor seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado. Que o Senhor seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado. Poderoso, poderoso, me livraste, me salvaste. Está escrito, já venceste, Cristo tu és o Senhor. Poderoso, poderoso, me livraste, me salvaste. Está escrito, já venceste, Cristo tu és o Senhor. Oh, exaltado seja o nome santo do Senhor. Tu és santo, Senhor. Tu és digno de toda honra, Senhor. E nós abrimos o nosso coração, Senhor, para te louvar, para te exaltar. Senhor, como criança, Senhor, nós estamos diante da tua presença, Senhor. E queremos sentir o teu abraço.
queremos sentir o teu acalento, queremos sentir o teu amor. Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos receba, Senhor, diante da tua presença, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com seus braços de amor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com seus braços de amor. Aleluia. Nós te louvamos, Senhor, porque Tu nos abraças, Senhor. Tu nos entende, Tu nos compreende, Tu nos recebe, Senhor, diante da Tua presença e nos abraça, Senhor, nos acalenta, nos traz o Seu afago, Senhor, nos traz o Seu amor, e nós te somos gratos, Senhor, porque momentos como esse, Senhor amado, são indispensáveis para nós que queremos ter vida, Senhor, e vida com abundância.
Senhor, ninguém pode ter vida se não for pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Receba este louvor, Senhor, e continue, Senhor, com a tua misericórdia a nos abraçar, a nos receber. Nós precisamos de ti, Senhor. Dá-nos vida, Senhor, dá-nos vida através do teu amor, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Fiquemos ainda em pé, irmãos. Então lhe ofereceu Mateus um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com ele à mesa. Os fariseus e os escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus e perguntavam: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Senhor, obrigado porque Tu nos permite estar aqui nesta oportunidade, meu Deus. Reconhecemos a nossa situação de pecadores e corremos até o Teu santo templo, Senhor Jesus, a esta igreja, para que aqui nós possamos encontrar o conforto, a bênção, a graça e a paz. Obrigado, Deus, porque Tu nos permite ter esses momentos aqui contigo. E eu te peço tão somente, Senhor, que a partir desse instante, ó Deus, a Tua palavra seja proferida através do Teu Espírito Santo, Senhor. Eu tenho um roteiro, Senhor, mas Tu tens o poder da palavra, e por isso, meu Deus, me subordino a Ti, a Teu Espírito Santo, e te peço, me dirija hoje e sempre, Senhor. Amém, Jesus. Graça e paz do Senhor Jesus possa estar na vida de cada um de nós nesta noite. Eu não sei se eu estou tremendo de temor e tremor por estar neste lugar ou se eu estou com frio, mas a verdade é que eu estou tremendo. Se for de frio, estranho, porque tremer de frio no mês de outubro, mas Curitiba tudo é possível, né, irmãos? Curitiba tudo pode. Eu gostaria, irmãos, de nessa noite conversarmos um pouquinho com vocês sobre o tema igreja, tema esse que foi proposto pelo pastorado da igreja. E no final de semana passada, quando eu conversava com o pastor Wagner, me passava algumas informações a respeito da proposta, eu até disse para ele a linha de pensamento que eu estava querendo trilhar. E quando ele falou também do que ele estaria ontem trazendo, eu percebi de que as duas mensagens, elas vão pelo mesmo caminho. Fiquei feliz porque falar sobre igreja, falar sobre lugar onde nós congregamos, me é muito especial. E Deus é minha testemunha, Ele sabe o quanto essa igreja vai em minha vida, em meu coração e em minha alma. No Antigo Testamento, quando nós ouvimos falar sobre templo, e Davi é quem mais faz essa referência, o templo era a tenda, era o lugar que eles prepararam, depois houve a construção do grande templo de Salomão, e ali Deus se manifestava, ali Deus aparecia aos sacerdotes, ou aos sumos sacerdotes, e o povo sabia que Deus havia se manifestado, ou pela fumaça que saía, ou pelo fogo. Enfim, Deus se manifestava no templo, no Antigo Testamento, desta forma. No Novo Testamento, após a ascensão de Cristo, o próprio Cristo diz que nós passaríamos a ser templos do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus habitaria em nós, e nós estaríamos agindo de uma forma totalmente diferente, porque este Espírito nos levaria a conhecermos Deus em sua plenitude, a conhecermos os planos de redenção deste Deus que havia enviado Jesus Cristo em toda a sua forma e em toda a sua plenitude, como já disse. O templo, lá do Antigo Testamento, ele era um templo material. Ele era um templo feito de couro de ovelhas, enfim.
Hoje, na chamada nova dispensação, nós ocupamos o lugar do templo como corpo onde Deus habita em nós através do Espírito Santo. Mas o próprio Cristo, ele passou a ter o hábito de se reunir em casas, em lugares, e passamos a partir disso termos as congregações e termos as igrejas onde nós pudéssemos nos reunir. Ou seja, nós, templos do Espírito Santo, nos juntamos em congregações, em igrejas, e juntos nós prestamos a nossa adoração a Deus. Mas será que essa adoração, ela é perfeita? Infelizmente, irmãos, não. Porque por mais que o Espírito Santo trabalhe em nós, por mais que nós tenhamos em nós a ação do Espírito Santo, nós ainda somos pecadores e somos doentes. E nós só estamos aqui porque nós reconhecemos o nosso grau de doença e precisamos de que o Espírito Santo possa nos efetuar uma cura. Que o Espírito Santo possa nos preparar para que definitivamente tenhamos o acesso a Deus, e uma vez tendo feito essa transformação, que não acontece neste corpo presente, acontecerá no futuro, aí sim nós teremos vencido essa doença. O pecado colocou em nós um vírus mortal, e esse vírus ele só será eliminado quando nós recebermos um novo nome ou quando nós formos transformados. É isso que a Bíblia fala, é isso que nos traz. Como templos, ou como soldados, ou como discípulos de Cristo, nós nos reunimos. Mas nós também acabamos, muitas vezes, por termos uma responsabilidade muito grande de agirmos quando estamos juntos ou quando estamos separados, nessa representatividade que temos de sermos soldados, de sermos discípulos e de estarmos congregados em um local onde buscamos a cura espiritual para a nossa alma, que um dia deveremos entregá-la de novo a Deus ou prestarmos conta a Deus. Ao agirmos desta forma, irmãos, nós temos que ter muita responsabilidade. Ser cristão não é fácil. Buscar a salvação não é para qualquer um. Querer estar junto com Deus, todos querem, mas pagar o preço, muitos poucos. Eu quero abrir um parênteses aqui e queria conversar um pouquinho com vocês sobre um cidadão que está muito na mídia, um senhor chamado Eduardo Consentino da Cunha. Todos nós ouvimos falar deste homem há algum tempo atrás e esperávamos que, de alguma forma, ele pudesse dar uma ajeitada na situação. E confesso a vocês que eu pensei dessa forma, porque eu falei, o homem se professa cristão, então ele vai ter que fazer a coisa certa. Esses dias atrás eu resolvi conhecer o currículo desse cidadão. Confesso a vocês que fiquei assustado. Ele começou a trabalhar cedo, aos 14 anos já era corretor de seguros. Ótimo! A pessoa tem que começar a trabalhar cedo mesmo. Nós não fomos feitos para ficarmos ociosos, não. Foi radialista, foi economista, teve atividade no governo Garotinho, no governo Collor, portanto, já é cobra criada. Eu não sabia disso. Vim conhecer dias atrás, quando tive a vontade, o desejo de conhecer um pouquinho desse cidadão, porque se dizia evangélico, falei, vamos ver. Está fazendo umas coisas erradas aí, mas como evangélico, tem que agir de forma certa. O grande erro meu foi imaginar que, como ele se professava cristão, eu imaginei que ele pudesse ser honesto, perfeito e correto. Irmãos, confesso a vocês de que em qualquer igreja, inclusive aqui dentro, nós vamos ter muitos Eduardos. Infelizmente, nós somos homens pecadores. E este Eduardo, ele vai para a sua igreja, ele se acha inatingível, ele se acha superior, mas ele esquece
de que ele é um homem doente. Se nós hoje fôssemos traçar um perfil psicológico desse cidadão, nós ficaríamos horrorizados com o desvio de caráter dele. Mas ele se professa cristão. Todos nós que estamos aqui, irmãos, inclusive, principalmente eu só estou aqui porque eu sei que eu sou uma pessoa doente, sou uma pessoa pecadora, sou uma pessoa que preciso da graça e da misericórdia de Cristo. E por isso eu estou aqui e por isso que eu busco Cristo neste lugar. Se não fosse isso, eu não precisaria estar aqui. Ficaram um pouco assustados com o que eu falei? Mas pensem bem. O que foi que Cristo falou com relação a onde nós devemos estribar o nosso conhecimento? Em nós mesmos? Maldito o homem que o fizer. Estribar a minha confiança no pastor? Quem quer que seja? Não. Irmãos, nós só temos um ser que é perfeito, que foi perfeito, que venceu a morte, que tem nas suas mãos a chave da vitória, e este homem é Jesus Cristo. É nele que nós precisamos estribar a nossa confiança e esperança. Este senhor Eduardo, ele vai ter que prestar contas a Deus das vidas das pessoas que deixaram e estarão perdendo a sua fé por causa das suas atitudes, porque infelizmente muitas pessoas na sua comunidade, na sua igreja, confiaram nele, acreditaram nele e estão perdendo essa confiança e essa esperança porque se frustram com o ser humano. Elas estão erradas porque nós não devemos acreditar no homem, apoiar a nossa conduta e a nossa esperança em qualquer homem a não ser em Cristo. Mas infelizmente este homem assim age e ele vai ter que prestar contas a Deus. Muitas vezes aqui na igreja eu cometia este erro. Desculpa, irmão, não tem como. Essa mudança de clima aí lá em casa, está todo mundo ruim. É Laurinha, é Everton, é Esther. E não tem como, a gente tem que molhar a garganta porque está secando muito. Estava dizendo que nós temos hoje muitas pessoas que estribam o seu conhecimento, que estribam a sua necessidade, que depositam toda a sua confiança em homens, em pessoas que estão do seu lado. Eu ouço aí fora muitas pessoas dizendo, mas se mudar o governo, mas se fizer isso, eu falei, meu amigo, só Cristo vai melhorar as coisas. Qualquer pessoa que for para lá, se não piorar, mudar não vai. Porque é só Cristo. Se nós passarmos a confiar e a esperar em homens, nós estaremos fadados a nos decepcionarmos de uma forma muito séria. Nós estamos fadados a perdermos a nossa oportunidade de estarmos realmente confiando em Cristo e esperando em Cristo. Lembram quando Cristo disse que 2 homens subiram para orar no templo? Nós tínhamos lá um homem que se achava bom, ele dizimava, ele guardava o sábado, ele fazia todos os predicados que a lei pedia, nem foi digno ao menos de curvar a sua cabeça. Compensação, um outro cidadão chegou no templo, curvou-se e tudo que ele disse, sou miserável e pecador. E vocês lembram quem Cristo disse que estava saindo justificado da sua oferta, da sua oração? O texto que nós colocamos como proposta, irmãos, Jesus Cristo, ele está passando e vê Mateus, com o codinome de Levi, e este homem está lá fazendo a coleta dos impostos. O que é para mim hoje Eduardo Cunha, era o publicano para os judeus. Eu não vejo nenhuma diferença. Porque o homem coletava os impostos, o homem ele tinha poderes de Roma, o homem ele... E Cristo o chama, ele leva para sua casa, não devia ser uma casa muito pequena, devia ser uma ótima casa, convida os seus vários amigos, e os amigos que ele mais tinha eram pessoas do mesmo meio dele,
E durante esta reunião, fariseus e saduceus começam a questionar o porquê Cristo e os discípulos estão agora juntos com estes homens, comendo com eles. E Cristo disse: olha, vocês se julgam santos e salvos. Eu vim buscar os que estão doentes, os que estão perdidos, os que estão precisando de arrependimento. A igreja, irmãos, ela não é nada mais, nada menos do que um hospital. E a gente vem para cá para buscar cura, para buscar bênção, para buscar salvação. Se você hoje estivesse num hospital e dissessem para você: vai lá naquele lugar, naquela igreja, que lá você vai ser curado, você trazia até o soro pendurado nas suas mãos, mas você viria para cá, porque ninguém quer ficar num hospital. Mas aqui nós queremos ficar, porque aqui é o lugar em que Deus vai nos tratar, o lugar em que Deus vai diagnosticar o nosso problema como médico dos médicos e vai nos fazer alcançar o grau de sermos melhores e podermos estar assentados com Ele um dia à mesa. Os bons, os que se julgam santos, não é o lugar deles aqui. Porque aqui disse Cristo que vão estar os doentes e que vão estar somente aqueles que buscam arrependimento. A sabedoria deste mundo, diz Deus que para Ele é loucura. E nós sabemos por que ela se transforma em loucura. Quem são os doentes? São todos aqueles que sabem da sua situação, reconhecem a sua situação e sabem que não pode mudar essa situação. Se eu pudesse, ao saber que estou com um apêndice, abrir o meu corpo, corrigir este problema do apêndice, eu precisaria ir ao médico? Com certeza não. Se eu soubesse resolver a minha situação de pecador, de condenado à morte pelo pecado, sabendo que eu posso morrer e morrer de forma eterna pelo vírus do pecado, se eu tivesse algum outro remédio que não fosse estar aqui, eu não usaria? Com certeza. Mas não existe outro remédio. A igreja é o lugar desta cura. Não tem outro lugar. É aqui que nós nos encontramos com Cristo. É aqui que nós nos juntamos como templo do Espírito Santo e juntos nós podemos reconhecer o nosso grau de pecador, procurarmos oferecer um pouco daquilo que nos pode aproximar de Deus, que é o louvor, que é a entrega, que é a confiança. O último cântico que nós cantamos diz que, como criança, era muito bom. Mas temos aquela ânsia de querer crescer, e chega uma hora em que nós crescemos e achamos que somos adultos, né? E paramos e deixamos de crer. Ah, irmãos, o médico dos médicos, ele vai diagnosticar o nosso problema, ele vai diagnosticar aquilo que precisamos ter cura, e com certeza ele vai curar. Ele vai diagnosticar, mas é necessário que eu também queira que isso aconteça. Já aconteceu comigo e isso que acontece com vocês. Vamos no médico, o médico faz aquele monte de exames, dá aquele monte de medicamentos. Não. Mas para que eu fui no médico então? Se eu não confiar nele, eu vou no outro, como já fiz, tal, e olha, eu achei estranho. Não, realmente não precisa. Mas com a vida espiritual, irmãos, nós não temos essas opções. Com a cura espiritual, eu não tenho outro caminho, eu não tenho outro meio, a não ser o caminho que me leva a Jesus Cristo. Não tenho enfermeiros, não tenho médicos, não tenho ninguém, é só Cristo. A lição bíblica que estamos estudando, ela nos leva a ouvirmos as cartas que Cristo escreve às igrejas naquela região que hoje nós conhecemos como Turquia. E, irmãos, Cristo desnuda para aquelas pessoas, aquelas igrejas, muitos problemas que eles tinham, pecados que eles estavam praticando e que muitos achavam certo. Não pensem vocês, ou não pensemos nós, que eles estavam agindo querendo fazer errado.
Eu não quero crer que por aí afora nós temos esse monte de pessoas ensinando o evangelho falso, e muitas pessoas que estão ouvindo estes ensinadores estão lá sabendo que estão recebendo alimento ruim. Não, essa pessoa acha que o alimento está bom, porque ele ainda não se desvendou, ele ainda não passou a conhecer e descobrir o que é certo e o que é errado. Isso vai acontecer quando o Espírito Santo passa a habitar, e aí ele vai aprender entre o certo e o errado, e vai poder discernir e vai poder conhecer. Isso acontecendo, irmãos, vai nos levar a sabermos que Deus, Cristo, conhecia todos os problemas deles, e ao desnudar esses problemas, fez com que eles melhorassem. O objetivo dessas cartas não foi somente chamar a atenção, mas foi levá-los a que eles pudessem saber que estavam errados, precisavam corrigir. E hoje, chega para mim, chega para você, nós somos levados também a aprendermos, conhecermos e precisamos corrigir. Para combatermos o efeito da causa que o pecado nos traz, o sofrimento, e pode gerar a morte, só Cristo, mais ninguém. Por mais que eu queira, por mais que eu busque, por mais que eu procure encontrar outro meio, não existe outro meio. É só Cristo. Por mais sábio que você ache, por mais sábio que eu pense ser, sabedoria humana não me levará aos céus a não ser Cristo. Por mais que eu queira caminhar, correr, chorar, por mais que eu queira fazer qualquer outra coisa, irmãos, tudo passa por Jesus Cristo. Não tem outro caminho. A igreja é o lugar em que eu venho porque eu preciso ser curado. Eu preciso ter salvação. Eu preciso me livrar da doença que o pecado colocou em mim. Eu espero que você também possa vir para cá com essa certeza, com esta vontade de saber que Cristo, médico dos médicos, Ele pode, Ele quer e Ele vai fazer. Se não fosse isso, irmãos, não teríamos necessidade de estar aqui. Conversava hoje com o Everton e até perguntava para ele: filho, se não tivesse o pecado, nós precisaríamos ter uma igreja? Com certeza não. Nós estaríamos reunidos direto com o próprio Cristo. Não precisaríamos estar um lá, outro aqui, outro acolá. Reuniríamos junto com o próprio Deus, porque é essa a proposta de salvação, de vida eterna. Mas o pecado nos levou a sabermos que precisamos estar perto de Deus, juntos de Cristo, através do Espírito Santo, para que nós possamos, uma vez reconhecido este grau de dependência, sabermos que é só Cristo. E volto a repetir, não tem outro caminho. Meu objetivo nessa noite é somente dizer isso para você. Eu e você somos doentes. Eu e você precisamos da misericórdia de Cristo. Eu e você somos templo do Espírito Santo, e esse Espírito Santo nos leva e nos convence a aprendermos e a conhecermos as verdades santas e nos aproximarmos deste Jesus Cristo. Ele é o nosso começo, Ele é o nosso meio e Ele é o nosso fim. Não adianta. Sem isso, irmãos, estamos perdendo tempo e estaremos perdendo tempo. Que Deus possa abençoar a todos nós. Nós vamos conversar com Deus. Nós vamos falar com o Senhor, nos apresentar diante dEle. Mas nós precisamos fazer, muitas vezes, de forma semelhante ao que os pais fazem com seus filhos pequenos. Aqueles que já são crescidos e outrora foram pequenos, mas outros que hoje têm os seus filhos pequenos, que às vezes na hora da enfermidade, a hora que ela abate e faz com que a criança decaia, o pai ou a mãe rapidamente agarra ele no colo e leva para o médico. Por quê? Porque não quero ver o seu filho sofrendo. Porque o filho sofrendo, o pai sofre também. Que nós, como crianças, possamos nos lançar na mão do nosso pai, para que ele, o médico dos médicos, cuide de cada um de nós. Vamos falar com Deus, ajoelhados,
como crianças, nos lancemos nos braços do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, toda honra, Senhor, e toda glória seja dada do santo e eterno nome. Senhor, aqui estamos, Senhor, diante da tua presença. Aqui estamos, Senhor, diante da tua palavra, Senhor. Aqui estamos, sim, Senhor, neste lugar, porque precisamos de ti. Porque um dia, Senhor, o Senhor nos alcançou. Um dia, vamos nos poder, Senhor, nos alcançou. Um dia, ó Espírito Santo de Deus, nos mostraste, Senhor, que estávamos enfermos, que estávamos presos em nossos delitos e pecados. Mas o Senhor nos alcançou. Nos proporcionou, sim, a oportunidade, Senhor, de termos uma nova vida com Cristo. E mostrou-nos um caminho, Senhor. Mostrou o caminho da salvação através do Senhor Jesus Cristo. E ao enxergarmos esse caminho, Senhor, o Senhor nos chama para estarmos juntos, para estarmos perto um do outro, Senhor, para que o Senhor possa nos tratar, para que o Senhor possa cuidar de cada um de nós. Ó Deus eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, dê sim a graça, o poder e a bênção sobre essa igreja, Senhor, sobre a minha vida, sobre a nossa vida. Ajude-nos a cada dia a entender a tua maior. E sempre precisaremos de ti. Até o último dia da nossa vida, precisaremos de ti. Precisaremos estar aqui diante da tua presença. Precisaremos estar aqui buscando, Senhor, alimento, Senhor, que vem de ti. Precisaremos estar aqui, Senhor, confessando as nossas faltas, confessando as nossas pecados, buscando de ti, Senhor, a cura para a nossa alma, buscando de ti, Senhor, a cura, Senhor, para a nossa vida emocional, para a nossa vida física. Ó Deus, todo-poderoso, seja na Deus, ajude-nos, Senhor, a nós perdoarmos, a nos fortalecermos cada vez mais. Porque, Senhor, Tu és o único Deus em quem eu posso depositar a minha confiança. Não há outro lugar em que eu possa me apoiar, Senhor. Não há outra atitude em que eu possa tomar a não ser estar aqui, meu Deus, Senhor. Aqui é o lugar em que eu posso estar contigo e encontrar Hoje nós temos a oportunidade, Senhor, de no nosso lar, e aqui neste lugar, Senhor, ouvimos a tua voz. Quando precisamos de ti, Senhor, para falar contigo, que haja em nós a Tua graça, Senhor. Que haja em nossas vidas, ó Deus, o derramar, Deus. Pai,
Amados, nós vamos orar e interceder também uns pelos outros. Nós temos irmãos, irmãs que nós conhecemos, que ainda estão acometidos de enfermidade. Irmão Paulo Benetoli, irmão José Carlos. Nós temos, né, pessoas que nós conhecemos, né, na parte dos consagrados, como o pastor Paulo, que foi já mencionado aqui outrora pelo pastor Adeildo, né, que, né, teve uma missão pela igreja, e lá onde ele estava, ele e a esposa foram acometidos de enfermidade, hoje estão em tratamento no Rio Grande do Sul, precisam da graça do Senhor. O pastor Dirceu Brito, né, também precisa da graça do Senhor nosso Deus. São homens e mulheres que têm servido ao Senhor e que hoje estão acometidos de enfermidade e que precisam da ação do Senhor sobre as suas vidas. Nós vamos estar orando, intercedendo uns pelos outros nesse sentido. Mas nós queremos também abrir a oportunidade a você, né, você que tem buscado algo do Senhor para a sua vida, talvez para a sua área, né, algo em especial, né, tem buscado do Senhor. Senhor, eu preciso da cura, Senhor, na minha área emocional. Senhor, eu preciso de uma cura física também para mim, Senhor. Eu tenho orado, tenho intercedido pelos outros, mas eu também preciso ser tocado pelo Senhor. Talvez você tenha buscado algo em particular do Senhor. O Senhor Jesus Cristo, naquele encontro ali com Levi, com Mateus, ele falou assim: olha, eu estou aqui, eu sento com vocês, tem as suas limitações, tem suas falhas, mas é com vocês que eu quero me assentar, é com vocês que eu quero me alimentar, e é com vocês que eu quero partilhar do meu alimento. Então, se você está aqui hoje e quer também receber a oração através da imposição das mãos, através do alimento que procede, vem do Senhor para a sua vida, vem à frente, e nós vamos juntos estar orando, buscando a resposta de Deus para a sua vida. Há alguém nesta noite que gostaria de receber a oração com imposição das mãos? Vem à frente, e nós vamos estar orando juntos, buscando a resposta e a bênção do Senhor. Há alguém nesta noite? Eu gostaria de convidar os presbíteros para que pudessem vir à frente. Nós estaremos buscando sim a presença do Senhor, a bênção do Senhor sobre a vida de nossos irmãos. O Senhor sabe, o Senhor conhece a necessidade de cada um. Nós vamos estar intercedendo e orando pelos nossos irmãos. E enquanto aqui à frente os presbíteros estiverem orando e intercedendo, eu reforço a questão de nós, como igreja, orarmos pela vida de nossos irmãos e apresentarmos outros que nós aqui já mencionamos. Juntos, oremos neste instante uns pelos outros. Senhor, nosso Deus e Pai, eis-nos aqui diante da Tua presença, Senhor. E aqui estamos, Senhor, neste instante, a orar pelos nossos irmãos e irmãs que têm buscado de Ti a graça e a bênção dos céus. Senhor, aqui estão os nossos irmãos, Senhor, buscando de Ti a bênção do Senhor sobre as suas vidas. Senhor, Tu conheces a vida de cada um, Senhor. Tu sabes das fragilidades que nós temos, Senhor, ante a Tua presença. Mas Tu és o Deus poderoso, e nós aqui entoamos louvores a Ti, dizendo que Tu és sim poderoso, Senhor, para realizar grandes obras no nosso meio. Atenda, sim, o desejo, atenda o anseio do coração dos nossos irmãos, Senhor, que aqui estão. E alcance, sim, Senhor, os nossos demais irmãos que também se encontram enfermos. Senhor, irmão Paulo Benetoli, irmão José Carlos, pastor Dirceu Brito, Senhor, pastor Paulo, são homens, Senhor, que precisam da misericórdia, da graça, da bênção dos céus. Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, sim, Senhor, estenda as Tuas mãos de poder também sobre eles, aonde quer que eles estejam, Senhor, e toca sim sobre as suas vidas, manifeste o Teu poder, a Tua graça, Senhor, assenta-se com eles, como o Senhor o fizeste na casa de Levi, Senhor, partilha, Senhor, do Teu pão com eles, manifeste o Teu poder e a Tua bênção, alimente-se essas vidas, sim, ó Deus, com o pão espiritual dos altos céus. Ó Deus Todo-Poderoso, nós confiamos em Ti, Senhor, esperamos a resposta dos céus em Ti, ó Deus Todo-Poderoso. É por isso que nos temos colocado diante da Tua presença, porque confiamos no Teu poder, no Teu agir, no Teu operar, ó Deus Todo-Poderoso. Pois o Senhor é que conhece as nossas limitações, pois o Senhor é quem conhece as nossas necessidades, Senhor. E por muitas vezes que queremos nos expressar, às vezes nos falta palavras. Por isso, ó Espírito Santo de Deus, nos ajude sim, Senhor, a chegarmos na presença do Senhor, com interesse de nosso coração, ó Deus, buscando a resposta dos céus, e possamos sim sentir o Teu toque, que os Teus filhos sintam o Teu agir, o Teu operar sobre as suas vidas, ó Deus. Alcança, Senhor, aqueles que nos acompanham pela internet, Senhor, e que também buscam de Ti a bênção dos céus sobre as suas vidas, sobre os seus lares, Senhor. Talvez não podem estar aqui presentes fisicamente, mas estão nos acompanhando, Senhor, por esses mecanismos, Senhor,
que o Senhor nos proporciona. Por isso, alcance-os de igual forma e manifeste também a bênção do céu sobre eles, ó Pai eterno. Pois talvez neste instante, Senhor, um deles também esteja necessitando de uma cura física, de uma cura emocional, de uma cura espiritual sobre a vida deles. Pois o Senhor é que conhece todas as nossas necessidades. Deles sim também a tua graça, deles a bênção dos céus, e que cada um deles agora, neste instante, sinta-se tocado pelo Senhor Jesus Cristo, em lugar em que eles estão. Sim, ó Deus Todo-Poderoso, pois para ti não há distância, para ti não há barreira, Senhor, pois o Senhor é todo-poderoso, és onipresente, és onisciente, és onipotente, tu és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, é o Deus que cura, é o Deus que transforma, é o Deus que liberta, é o Deus que age, que opera, Senhor, no meio de nós, pois o Senhor nos ama, Senhor. O Senhor nos tem demonstrado do seu amor para conosco, e tem sim agido e operado de tal forma sobre as nossas vidas, para que aqui estejamos diante da presença do Senhor, agradecendo a Ti, Senhor, e testemunhando dia após dia, de que o Senhor é bom, de que o Senhor responde às nossas orações. Por isso, atenda, Senhor, o clamor dos nossos corações. Atenda o anseio, Senhor, da vida dos teus filhos, ó Pai. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus, pois tu és grande, Senhor. Glórias e honras sejam dadas ao nome do Senhor nosso Deus. E que em breve, Senhor, cada um dos teus filhos, cada uma das tuas filhas, Senhor, que tem buscado a resposta dos céus, possam ter também a possibilidade, Senhor, de testificarem, de testemunharem das tuas maravilhas, Senhor. Pois o Senhor responde, sim, às nossas orações. E que nós possamos, sim, Senhor, também, em retribuição, Senhor, testificar das tuas maravilhas e levar uma palavra também àqueles que também precisam do Senhor. Por isso, ó Deus, que nós possamos sentir a tua graça, Senhor, e que nós possamos ter ousadia em nossos lábios para testemunhar, Senhor, das respostas que estaremos recebendo de Ti e que estamos recebendo, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja, Senhor. Aleluia, Senhor. Amém, Jesus. Irmãos, ainda em pé, vamos louvar o Senhor com o hino de brado de júbilo 91. É um grande amigo, né? Em Jesus, amigo temos. E Ele é o nosso amigo para todas as horas. Ele é o nosso refúgio, nosso fortaleza, socorro bem presente na angústia. Não nos esqueçamos nessa semana, semana de oração, né? Nós estaremos orando no período das 6 às 8 da manhã, né? E que nós possamos colocar o nosso celular para despertar, né? Liguemos para Jesus, né? O número é 333, né? O número do celular de Cristo. Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e novas que não sabes. Nós possamos estar, né, lembrando, né, desse momento que Deus tem para a sua igreja, né? Momento de consagração, momento de preparação para a volta de Cristo que está em breve, irmãos. Nós possamos estar lembrando também do jejum, né? Que deve ser um jejum no mínimo de 12 horas. Nós precisamos estar nos consagrando, né? Separando um tempo. Quem sabe no sábado seria o melhor dia para alguns, mas cada um sabe. Que nós possamos essa semana estar levando a sério, né? Realmente buscando a Deus, porque Ele é fiel naquilo que Ele promete, né? E Ele diz que se nós clamarmos, Ele responderia às nossas petições e anunciaria coisas grandes e novas que nós nem sequer sabemos. Louvemos então ao Senhor com o hino 91, em nome de Jesus. a Deus em oração.
atende em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Aleluia. Santo é teu nome, Senhor. Seja feita a sua vontade, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, que nós temos, ó Senhor, a ti, Senhor. O Deus que ouve as nossas orações, nosso grande amigo. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia, ó Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Recebamos a bênção apostólica pelo pastor José Wagner e oração final. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concedeu de aqui estarmos e passarmos. Obrigado, Senhor, porque a Tua mão de poder esteve estendida sobre nós até aqui, Senhor. E temos a certeza, Senhor, pela fé, de que ela continuará sobre a Tua igreja e sobre cada um de nós. Leve-nos em paz, em segurança aos nossos lares. Que cada um de nós tenha uma semana abençoada.